Oi, gente! Hoje eu tô super feliz porque eu vou vir aqui compartilhar com vocês a minha receita de bolo de cenoura. É uma receita maravilhosa. Essa receita tá no meu caderno mais antigo de receitas. Esse caderno eu acho que ele deve ter uns 18 anos. Eu ganhei do meu filho quando ele era muito pequeno. E tem as minhas principais receitas de família. Esse bolo de cenoura é muito fácil, simples de fazer. E com certeza ele vai dar certo. Mesmo para quem nunca fez um bolo de cenoura na vida, vai conseguir um resultado como esse aqui, seguindo todos os passos da receita. Vamos lá? Então vamos para a receita. A gente utiliza de 180 a 200 gramas de cenoura. A cenoura crua, descascada e picada. Eu utilizei 5 cenouras pequenas como essa aqui, porque eu tô usando cenoura orgânica. Mas se for aquela cenoura maior do supermercado, em torno de 2 cenouras grandes é o suficiente. O que acontece? Quando a cenoura bater, toda a parte líquida que tem dentro dela vai ser liberada. Então a cenoura acaba contando como um líquido na massa do bolo. Para fazer essa receita, como eu já falei anteriormente, eu utilizo uma xícara grande. Se você quiser reproduzir essa receita utilizando uma xícara menor, a quantidade de cenoura também vai ter que ser reduzida. Vou adicionar agora 3 ovos médios ou 4 ovos pequenos. Então aqui eu tenho a cenoura descascada, 2 cenouras grandes ou de 4 a 5 cenouras pequenas, 3 ovos médios a grandes ou 4 ovos pequenos e 3/4 de xícara de óleo. Para bater aqui, eu vou primeiro bater só esses ingredientes e depois eu vou adicionar o açúcar. Agora a gente vai colocar o açúcar. O açúcar são 2 xícaras dessa grande aqui, é bastante açúcar mesmo que vai nessa receita original. Então a gente vai lá. É açúcar refinado. Lembrando que depois do liquidificador a gente vai ter uma mistura bem líquida. E vai adicionar os ingredientes secos. Mais 10 segundos e tá ótimo. Fica bem lindo, bem laranja. E aí, nesse momento, o seu forno já tem que estar... A gente vai ligar o forno para pré-aquecer ele a 160 a 180 graus. É super importante essa etapa de pré-aquecimento para que a gente consiga fazer o bolo crescer melhor. Então vamos lá, essa minha farinha aqui, ela já vem peneirada. É uma farinha especial para fazer bolo, ela não tem fermento, mas ela já vem mais fluida, mais peneirada. Então eu vou adicionar a farinha e vou adicionar o equivalente a 1 colher cheia de pó royal. E a gente vai misturar esses secos no líquido. E aqui pode usar bastante a força mesmo do braço, porque a gente não pode, aqui é um segredo, você não pode mexer muito a farinha no bolo. Porque como é um bolo, a gente não quer desenvolver glúten. Glúten a gente gosta de desenvolver quando é uma massa de pão. Nesse caso aqui, o meu interesse não é desenvolver o glúten. Então eu vou misturar rapidamente, com força, e não vou mexer muito, não vou bater muito. Então, gente, antes de começar a receita, a gente tem que untar a massa, a forma em que a gente vai fazer o bolo. A receita de bolo que eu vou fazer, ela é para uma forma de 22 centímetros de diâmetro, se for a forma redonda. Se for a forma retangular, 18 centímetros por 25, é um tamanho bom. Aqui eu tô utilizando a forma do bolo piscininha, tá? Essa forma é do bolo piscininha e depois eu vou fazer o recheio, então,
pra gente colocar nesse bolo piscininha, mas você pode usar a receita do bolo de cenoura para fazer o bolo normal, aquelas formas que tem um furo no meio, a de 25 centímetros, com 8 centímetros de altura, também pode ser utilizado. E o segredo para essa forma aqui do bolo piscininha e também da forma que tem o furo no meio, quando a gente vai untar, eu faço um creminho. Eu vou deixar na descrição do vídeo esse creminho, que eu não uso aquele spray pronto, eu faço caseiro. Então é uma colher de farinha, uma colher de margarina e uma colher de óleo. Então eu misturo tudo isso e eu vou ter uma espécie, uma pastinha que eu vou passar na forma do bolo para que eu possa desenformar ele com tranquilidade. Porque se eu não passo essa pastinha, se eu passo só a farinha e só a manteiga e a farinha, eu vou ter dificuldade de desenformar esse bolo. Então esse creminho aqui, ele é perfeito, vocês vão ver que o desenformar dessa receita vai ser muito fácil. E pode ser usado também para forma que tem furo no meio, que às vezes a gente tem dificuldade, porque pensa que o bolo vai quebrar, né? Então, essa receita desse creminho aqui, eu uso um pincel, porque eu acho muito mais fácil para colocar nos cantinhos da forma, tá bom? Então, com a forma untada, a gente vai partir pra receita. Então, gente, a textura da massa tá maravilhosa, ó. Ela é uma massa que ela não é tão líquida, ela é mais consistente, tá? E eu vou colocar na nossa forma, que foi untada, então, com aquele segredinho que eu mostrei, aquela pastinha, para que o bolo seja desenformado corretamente, perfeito, pra gente colocar o recheio. Então, relembrando, é uma colher de farinha, uma de manteiga e uma de óleo. Vamos lá, vamos colocar o nosso bolo. Essa é a forma piscininha de 22 centímetros com 8 centímetros de altura. 22 de diâmetro e 8 de altura. E agora com o forno já pré-aquecido, muito importante prestar atenção na temperatura do forno, é realmente 180 graus, pré-aquecido por no mínimo 10 minutos, tá? E aí a gente vai colocar o nosso bolo lá dentro. Esse bolo, ele vai ficar em torno de 30 minutos a 35, sempre observando, porque tem diferença de forno para forno. Tem fornos elétricos que são mais rápidos e fornos a gás que são mais lentos. Então cada um conhece o seu forno, mas em geral é de 30 a 35 minutos. E passado 30 minutos, a gente vai fazer o teste do palito ou da faca. Isso é muito importante, tem que esperar os primeiros 30 minutos para abrir o forno, para que o bolo não desça. Então, gente, agora a gente vai fazer a parte mais gostosa, né? Que é o recheio de chocolate, um brigadeiro cremoso para colocar no bolo de cenoura piscininha. Eu gosto de utilizar o creme de leite de lata, mas como eu moro aqui na França, a gente não tem esse creme de leite disponível o tempo todo, né? Não tem para vender. Então eu tenho uma amiga que importa coisas do Brasil, e para fazer essa receita, então eu consegui o creme de leite de lata na quantidade exata. Então é meia lata de creme de leite, né? Aqui essa latinha pequenininha equivalente a uma meia lata, uma lata de leite condensado, e eu vou utilizar 100 gramas de chocolate em barra. Eu utilizo o chocolate 50% nessa receita, mas você pode fazer o blend que você quiser. Pode ser o de 70, pode ser o chocolate ao leite, depende do seu gosto. Eu vou colocar tudo isso na panela e a gente vai pro fogo. Então, gente, ó, tá derretendo o chocolate. Eu acho que aqui eu vou mais ou menos uns 10 a 15 minutos, tá? Mexendo. Uma outra coisa que às vezes as pessoas têm uma certa tendência a mexer muito o brigadeiro bem rápido. Não, o brigadeiro você tem que mexer ele delicadamente, e quando ele começar a
a ferver, né, a descolar do fundo da panela, você pode até aumentar a velocidade, mas é em formato de 8, ó, a colher, lentamente, não se preocupa que se tiver em fogo médio ou fogo baixo não vai queimar, tá? E aí você vai ver quando chegar ao ponto, eu vou te mostrar certinho. Aqui tá derretendo o chocolate ainda, então eu movimento a espátula devagar, sem pressa, sem desespero, sem deixar o braço doendo, tá? É muito tranquilo. Ó, tá começando a desgrudar, ó, tá vendo? Tá começando a desgrudar. Maravilhoso, ó, não deu nem 10 minutos e a gente já tá com o resultado do nosso recheio. Gente, ó, a consistência maravilhosa do recheio, não deu nem 10 minutos, a gente chegou nessa consistência, ó. Ele desce em blocos, ó, ela desce em blocos. Você pode até tirar um ponto antes, se você quiser que o recheio fique mais mole. Mas é isso aqui, ó. E essa consistência, ela chegou assim tão rápido, foi por causa do creme de leite de caixinha, tá? Que é um creme de leite diferenciado, tá? Produto de qualidade sempre vai nos dar um melhor resultado. Maravilhoso o recheio. Gente, ó, vamos fazer o teste da faca. Já passou 35 minutos. Ainda tá molhado. Vamos fechar e deixar mais um tempo. Então, gente, o bolo ficou pronto, ele tá bem corado. E agora a gente vai desenformar, vamos rezar para que dê tudo certo na hora de sair da forma. Deu até um medo aqui, pessoal, porque a gente achou que o bolo não ia desenformar, mas ficou perfeito. Perfeito, sem nenhum defeito, maravilhoso. E agora a gente vai colocar a cobertura de brigadeiro cremoso que a gente fez. E agora eu vou esperar dar uma esfriadinha pra gente colocar o granulado. Então, pessoal, o bolo já tá frio. Eu vou colocar o granulado. Esse aqui é um granulado, na verdade, ao leite. São raspas de chocolate. Eu vou colocar, fica lindo, gostoso, saboroso. Espero que vocês gostem da receita. E daqui a alguns dias a gente vai trazendo aos pouquinhos cada vez mais, alimentando esse canal aqui. Um beijo pra todo mundo e aproveitem o bolo.